Com rosto magro, olhos arregalados e cabelos ralos, Robert Durst não parecia imponente ao surgir no tribunal em 2021, acusado de matar seu melhor amigo. Durst parecia qualquer outro homem idoso e frágil, mas histórias de seu abuso, manipulação e violência tremenda o seguiram desde tenra idade. Por décadas, aqueles que o conheciam suspeitavam que ele estivesse envolvido não apenas no caso de Susan Berman, sua melhor amiga de uma vez, mas também no desaparecimento de sua esposa, Kathleen McCormack, e na morte de seu vizinho, Morris Black. No entanto, por anos, Durst evitou a justiça. A questão é, quem é exatamente Robert Durst? Neste documentário, vamos explorar essas questões e o caso de Robert Durst, herdeiro imobiliário que virou assassino. Robert Allen Durst nasceu em abril em Nova York, York para Seymour Durst e Bernice Hairston. Seymour Durst já era uma figura rica e influente na cidade, tendo ajudado a construir o império imobiliário de seu pai, que só floresceria ainda mais nas décadas seguintes. O pai de Seymour, Joseph, nasceu judeu e deixou a Áustria-Hungria em 1902, famosamente com apenas $3 em seu nome, determinado a fazer uma nova vida no exterior. Ele se estabeleceu na cidade de Nova York e inicialmente começou a trabalhar como alfaiate, expandindo seu negócio até que ganhou dinheiro suficiente para investir confortavelmente em imóveis, comprando seu primeiro prédio em 1915. No mesmo ano, ele estabeleceu a Durst Organization, a empresa imobiliária que continua a ser administrada pelos Dursts hoje. Seymour Durst eventualmente começou a administrar a empresa nos anos 50, com o biógrafo Matt Burbeck escrevendo em seu livro Um Segredo Mortal, a história bizarra e arrepiante de Robert Durst, que Seymour era particularmente habilidoso em juntar e comprar várias propriedades que poderiam ser demolidas e abrir caminho para arranha-céus imponentes. Ele costumava ir pessoalmente aos pequenos negócios e tentar descobrir por quanto eles venderiam, mas sempre fazia isso vestido de maneira simples, garantindo que a imagem de riqueza não fosse o que os vendedores veriam ao olhar para ele. Os Durst acumularam riqueza com negócios imobiliários e também ganharam influência e poder. Seus vínculos políticos alcançaram grandes alturas e permitiram que eles navegassem por batalhas sobre regras e regulamentos de desenvolvimento de propriedades, impostos e leis de zoneamento. Robert Durst era o mais velho de 4 filhos, sendo seus irmãos mais novos Douglas, Tommy e Wendy. As crianças cresceram em Scarsdale, Nova York, e por todas as contas não queriam nada. Em 1950, no entanto, a tragédia ocorreu quando a mãe deles, Bernice, caiu para a morte do telhado da casa da família. Um artigo do Brooklyn Daily Eagle, de 9 de novembro, relatou que bombeiros e policiais foram à rua Hampton, 27, após um funcionário avisar sobre Bernice no telhado à noite. Por cerca de meia hora, socorristas tentaram impedir que a mulher de 32 anos se jogasse do telhado. Eventualmente, um bombeiro colocou uma escada contra o lado da casa e subiu, mas quando ele chegou ao topo, Bernice se jogou do telhado e despencou por ele. Ele tentou segurar o roupão enquanto ela caía, mas o peso de Bernice arrancou o tecido de sua mão. Bernice foi levada ao hospital, mas declarada morta ao chegar.
Apesar do anúncio público de que Bernice morreu devido à confusão causada pela medicação de asma, a família admitiu em particular que ela cometeu suicídio. Durst tinha apenas 7 anos na época da morte de sua mãe. Já adulto, ele diria que o pai o levou à janela do corredor e mostrou sua mãe de roupão no telhado. Durst lembrou: acenei para a mãe e para Tomães. Não sei se ela me viu, nunca imaginei o que ela faz no telhado de pijama. Embora ele não tenha visto a queda, ele se lembrou de uma empregada chamando. Ela saiu do telhado, disse ele. Eu nunca esqueci, nunca me deixou. Em 2015, quando Durst fez essas declarações, seu irmão Douglas começou a questionar suas memórias. Douglas e seu irmão mais velho tinham uma relação difícil, e ele achou as revelações de Durst sobre a morte da mãe repugnantes. Ele disse aos repórteres. Ele explicou que todos os 4 filhos foram realmente levados para serem cuidados por um vizinho. Enquanto Seymour e a polícia tentavam impedir Bernice de pular, as crianças não viram nada da morte de sua mãe. Douglas rotulou a versão dos eventos de seu irmão como revisionista, egoísta e fictícia, e em um ponto afirmou que Bob é incapaz de dizer a verdade. Ele é um verdadeiro psicopata, além de qualquer emoção. É por isso que ele faz coisas, para que possa experimentar as emoções que outras pessoas têm vicariamente, porque ele não tem absolutamente nenhuma das suas próprias. Não há dúvida em minha mente que se ele tivesse a oportunidade de me matar, ele o faria. Douglas contou ao New York Times que aos 7 anos, Durst o empurrou de propósito em uma pista de patinação, fazendo com que ele quebrasse o pulso. Ele disse que seu irmão mais velho era violento e manipulador desde pequeno e afirmou: sempre me surpreendi que ele tinha amigos, pois não entendia como alguém gostaria de ser amigo dele. Ele consegue assumir várias identidades quando quer. Ele lembrou que tinha medo de passar tempo com Durst na infância, pois brigavam fisicamente com frequência. Nós tínhamos mais ou menos a mesma altura, mas ele, sendo cerca de 1 ano e meio mais velho, geralmente levava a melhor, até eu ficar um pouco maior. Douglas percebeu que Durst torturava mais Wendy e Tom, os irmãos mais novos, do que a ele. Douglas lembrou que a última briga física deles foi aos 14 anos. Ele havia encomendado um kit de sementes no atacado e planejava vender os pacotes individualmente. Ele e seus amigos pegaram todas as minhas sementes, abriram-nas e colocaram todas em uma grande caixa. Essa foi praticamente a última vez que discutimos. Não foi conclusivo, mas me lembro de dizer, eu não tenho mais um irmão. Durst era conhecido por mentir desde criança, fingindo participar da banda da escola, enquanto escondia o tuba, e depois dizendo ter 2 doutorados. Quando começou a trabalhar para o negócio da família, ele desviava dinheiro para si mesmo, em vez de simplesmente pedir, com sua família, declarando mais tarde que teriam dado a ele de bom grado qualquer dinheiro que ele precisasse. Várias fontes dizem que Douglas e o irmão fizeram aconselhamento por forte rivalidade na infância. Matt Birkbeck contou ao The Vulture que Durst, aos 10 anos, procurou um psiquiatra após a morte da mãe devido a problemas enfrentados. Foi concluído que o jovem não poderia ser tratado efetivamente devido à gravidade de seus problemas, que foram descritos como decomposição da personalidade e possivelmente até esquizofrenia. Essas conclusões nunca foram realmente reconhecidas, no entanto, e Durst continuou a viver sua vida sem medicação ou outros tratamentos. Durst foi descrito como solitário por familiares, amigos e colegas. O anuário de Scarsdale High de 1961 continha apenas uma fotografia de Durst, e não havia menção de quaisquer clubes que ele tenha se juntado ou outras atividades extracurriculares. Em 1965, formou-se em economia na Universidade Lehigh, Pensilvânia. Após se formar, viajou para a Califórnia e estudou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Lá, ele conheceu Susan Berman,
aspirante a jornalista que depois virou uma de suas maiores confidentes. Em 1969, Durst se retirou da Universidade da Califórnia em Los Angeles e voltou para sua cidade natal. Apesar da relação difícil, Durst e Douglas acabaram trabalhando juntos na administração da organização Durst. Douglas lembrou dos irmãos falando algo falso e prejudicial sobre um primo. Quando ele perguntou por que ele havia dito isso, Durst respondeu: "Ah, eu só gostaria de ver como as pessoas reagem a essas declarações." Douglas percebeu que nos anos 90, Durst murmurava sozinho em reuniões. Ele disse que guardava um cano no escritório para se proteger, já que seu irmão tinha uma chave de encanador na mesa. A circuito fechado de televisão flagrou Durst vasculhando as gavetas do escritório de Douglas várias vezes quando ele não estava. Em certo momento, ele até achou urina na lixeira, o que pareceu ser a gota d'água para exibir a família Durst. Esses comportamentos fizeram Douglas ser escolhido sucessor de Seymour, não Robert. Notavelmente, como adulto, Durst também foi acusado de urinar em público quando pegou uma receita em uma farmácia CVS, no Texas, e, subsequentemente, aliviou-se no balcão de um caixa na frente dos funcionários. Ele se declarou não contestador a essa acusação e pagou uma multa de $500, com seus advogados referindo-se a isso como um incidente médico. Depois que Douglas foi nomeado como o sucessor de seu pai, Durst cortou a comunicação com sua família. Douglas lembrou que, após Bob parar de falar com ele, Seymour ficou arrasado. Ele continuou tentando encontrar maneiras de fazer com que ele falasse com ele. Após 4 meses e meio, Seymour teve um derrame. Ainda assim, Durst recusou-se a se comunicar com o homem mais velho. Douglas disse que ficou 6 dias no hospital e minha irmã insistiu para Bob visitá-lo. Finalmente Bob foi. Meu pai resistiu até Bob ir. Ele morreu na manhã seguinte, algumas horas depois. Durst recusou-se a comparecer ao funeral de seu pai. Anos depois, em 2006, ele foi comprado da família por $65 milhões. Douglas reforçou sua convicção de que seu irmão era um psicopata ao revelar que Durst matou 7 de seus próprios cães já adulto. Todos os caninos eram Alaskan Malamutes, chamados Igor, e morreram cerca de 6 meses após serem adquiridos. Douglas disse que isso foi antes do sumiço de sua esposa, Kathleen McCormack, e afirmou: "Não sabemos como morreram ou o que houve com os corpos." Em retrospectiva, agora acredito que ele estava praticando matar e se livrar de sua esposa com esses cães. Apesar de valer $100 milhões, Durst revelou em um documentário que frequentemente pedia vales alimentação por gostar de enganar o sistema. Ele também confessou que furtava em lojas e fazia isso desde que era um pequeno garoto, muitas vezes porque era impaciente demais para ficar na fila do caixa, observando: "Eu tenho outras coisas que quero fazer." Sua falta de respeito vinha, segundo Durst, do fato de eu não precisar seguir regras, principalmente por causa da riqueza e poder de sua família. No outono de 1971, após deixar a Califórnia e voltar à costa leste, Durst, então com 28 anos, conheceu Kathleen McCormack, uma higienista dental de 19 anos, que morava em uma propriedade da família Durst. Kathleen era a 5ª filha de sua família e havia se formado recentemente no ensino médio em New Hyde Park, em Long Island. Amigos disseram que o primeiro encontro do casal foi magnético, com atração e química mútuas. Ele tinha um magnetismo. Kathy tinha a mesma coisa. Na época, esperava-se que Durst assumisse o negócio imobiliário da família, mas ele tinha pouco interesse nisso. Em vez disso, ele se estabeleceu em Vermont e abriu uma loja de alimentos saudáveis chamada All Good Things, algo que seu pai desaprovava fortemente. Durst manteve contato com Kathleen, saindo com ela em 2 encontros antes de pedir para ela morar com ele. Ela concordou, deixando seu apartamento para trás em janeiro de 1972.
mas o casal retornou para a cidade de Nova York em 1973. Eles se casaram em 12 de abril, aniversário de Durst, quando ele aceitou trabalhar para o pai. Mesmo sendo muito rico e com a empresa da família bem-sucedida, o The New York Times diz que Durst vivia de forma econômica, ao contrário de sua nova esposa. Ele dirigia um Volkswagen Beetle e evitava ternos e joias caras, enquanto Kathleen escolheu um Mercedes novo. Mesmo levando uma vida frugal, Durst aproveitava privilégios do negócio da família, como vagas em restaurantes renomados, acesso a boates exclusivas e ingressos para a Broadway. O casal navegou junto no mar Mediterrâneo e viajou para a Tailândia. Com o desgaste do casamento surgiram rachaduras. Kathleen achou Durst cada vez mais abusivo e possessivo. Ela não gostava do modo como os dois viviam, quando podiam ter um estilo de vida muito mais luxuoso, e estava cansada de como Durst parecia querer que ela passasse todo o seu tempo livre com ele. Durst lembrou mais tarde: eu era o dominante no relacionamento. Eu tomava as decisões e dava as ordens, como ela dizia. Ela aceitou por um tempo, depois se cansou. Ela disse que quer a independência dela. Ela não quer que eu a controle o tempo todo. Kathleen, eventualmente, se matriculou na escola de enfermagem e, após terminar, ela continuou a frequentar a Faculdade de Medicina Albert Einstein, com a esperança de se tornar uma pediatra. Colegas de classe a descreveram como trabalhadora e entusiasmada. As coisas tomaram um rumo em 1976, quando Kathleen engravidou. Durante uma entrevista anos após o desaparecimento de sua esposa, Durst lembrou o momento em que descobriu. Ele afirmou: eu disse, eu te falei desde o começo que eu não queria filhos. Você concordou que não teríamos filhos. Agora você está me dizendo que está grávida, o que é responsabilidade sua, não minha. E você quer ficar com o bebê? Bem, fique com o bebê. Você vai se divorciar de mim. Ponto final. Eu simplesmente não queria crianças por perto. Eu não queria criar filhos. De alguma forma, eu pensei que seria um azarão. Eu sabia que não seria um bom pai. Mais detalhes do sombrio casamento do casal surgiram quando trechos dos diários de Kathleen foram postados online, décadas após seu desaparecimento. Ela escreveu sobre o aborto de 1976 e lembrou: aborto, gravidez não planejada. Na época eu me sentia desesperada, impotente, com náuseas. Eu estava deprimida e vi um psiquiatra 2 a 3 vezes após o aborto. Em outro trecho, sobre o abuso que sofreu, Kathleen escreveu: ele me socou e eu caí no chão. Em outra entrada, ela anotou: no final de maio de 76, descobri que Bob estava tendo um caso. A confiança já não existia em nosso casamento, mas continuávamos aparentando ser um casal amoroso. Ele pediu que eu não dissesse a amigos ou família onde estudava. Às vezes escorreguei e ele se irritou comigo. Participamos de uma reunião em uma agência em White Plains. Ele me orientou sobre como agir e o que dizer. Discordei e ele jogou água na minha cabeça. Me senti humilhado e chorei. Durst afirmou mais tarde: até 1981, nossa vida era metade discussões, brigas, tapas, empurrões, lutas. E piorou a partir daí. Nunca melhorou. Foi ficando cada vez pior. Relatórios sobre o caso observam que Kathleen contratou um advogado de divórcio em 1980 e pediu um acordo de divórcio de 250 mil. Nesse momento, ela também havia contado a vários confidentes sobre o abuso que sofreu nas mãos de seu marido. No entanto, em vez de assinar o divórcio, Durst cancelou os cartões de crédito de Kathleen, removeu o nome dela da conta bancária conjunta e se recusou a pagar pela sua mensalidade universitária. Mais tarde, a mãe de Kathleen e McCormack descreveram o casamento deles como a pior coisa que já aconteceu. Amigos e familiares recordaram quando Durst saiu cedo de uma reunião da família McCormack, puxando Kathleen pelos cabelos. Em outra ocasião, ele invadiu o apartamento e chutou um conhecido no rosto.
O conhecido processou Durst depois. A última vez que Kathleen foi vista por alguém além de Durst foi em 31 de janeiro de 1982, quando ela visitou Connecticut para participar de uma festa de um amigo. Seu amigo, Gilbert Najami, lembrou que ela parecia chateada e perturbada e estava vestindo calças de moletom vermelhas em vez de um de seus trajes elaborados habituais. Durante a noite, Kathleen recebeu uma ligação de Durst e saiu da festa para sua casa de campo em South Salem, Nova York, perto do lago Truesdale. Nesse momento, o casal estava vivendo separadamente. Afirmam que Durst namorava Prudence Farrell, irmã de Mia Farrow, há cerca de 3 anos. Durst admitiria mais tarde que o casal brigou naquela noite. Ele disse que, após uma discussão sobre ela dirigir até o apartamento na Riverside Drive, levou Kathleen à estação de Katona, onde ela pegou o trem às 21h17. Durst então tomou uma bebida com um vizinho e falou com Kathleen por telefone mais tarde naquela noite. Ele nunca mais teve contato com Kathleen. Anos depois, ele confessou que, na verdade, havia deixado sua esposa na estação, voltou para casa e foi para a cama. Ele disse que mentiu para a polícia, esperando que tudo sumisse. Gilbert Najamé, amigo de Kathleen, visto por ela na noite do sumiço, percebeu seu desaparecimento. As duas combinaram de se encontrar no pub, mas Kathleen não apareceu. Preocupada, ela chamou a polícia várias vezes depois. As últimas palavras de sua amiga ecoando em sua cabeça. Kathleen havia dito a Gilbert antes de deixar a festa dela: "Se algo me acontecer, verifique. Tenho medo do que Bob pode fazer." Durst só relatou o sumiço da esposa em 5 de fevereiro, após um supervisor universitário avisá-lo de que ela não fora vista na semana. Kathleen teria ligado em 1º de fevereiro dizendo estar doente, mas não se sabe se foi ela ou outra pessoa fingindo. Desde então, não houve notícias dela. Kathleen estava há poucos meses da formatura. Durst alegou que seu irmão e pai o convenceram a não ir à polícia. Eles achavam que ela só tinha fugido após a discussão e não queriam publicidade negativa. 2 testemunhas disseram ter visto Kathleen na casa da Riverside Drive com Durst na noite do desaparecimento, mas uma depois corrigiu que só a viu de costas e de longe. Então ele não tinha certeza se era ela ou não. O zelador encontrou os pertences de Kathleen no compactador de lixo cerca de 3 semanas após seu desaparecimento. Quando amigos foram à casa de campo dela, em South Salem, buscar pistas, descobriram que o local havia sido saqueado e quase tudo jogado no lixo. Eles também encontraram os brincos de diamante de Kathleen, que Durst afirmou que ela estava usando quando desapareceu. A casa de campo só foi revistada pelos investigadores em 1999, 17 anos após o último avistamento de Kathleen. Após o desaparecimento, Durst deixou de trabalhar. Susan Berman, como porta-voz, avisou aos amigos que ele ficaria afastado enquanto lamentava a esposa desaparecida. No fim de 1983, Durst voltou a trabalhar na empresa da família. Inicialmente, ele ofereceu uma recompensa de $100 mil pela volta segura de sua esposa, mas eventualmente reduziu a recompensa para $15 mil. 8 anos após o desaparecimento dela, ele pediu divórcio por abandono e vendeu a casa em South Salem. Em 2017, Kathleen foi declarada legalmente morta. Como mencionado anteriormente, Susan Berman e Durst se conheceram enquanto ele frequentava a Universidade da Califórnia em Los Angeles no final dos anos 1960. Susan era filha de David Berman, importante nome do crime organizado judaico-americano nos anos 30, famoso no jogo ilegal e supostamente ligado a Benjamin Bugsy Siegel, Moe Sedway e Meyer Lansky.
No final dos anos 1940, após o assassinato de Siegel, ele assumiu a operação do Flamingo Hotel em Las Vegas. Susan nasceu em Minneapolis, Minnesota, filha única de David e da dançarina itinerante Betty Ewald. David morreu quando Susan tinha 12 anos durante uma cirurgia. A mãe dela faleceu um ano depois por overdose. Susan cresceu em Las Vegas e Hollywood, estudando com pessoas como Liza Minnelli. Ela se formou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 1976 e depois concluiu mestrado em jornalismo na Universidade da Califórnia, Berkeley, em 1969. No dia 24 de dezembro de 2000, Susan foi encontrada morta em sua casa em Benedict's Canyon, Los Angeles. Ela teria morrido um dia antes. O corpo foi achado após vizinhos avisarem a polícia sobre a porta aberta e um cachorro solto. Ao responderem, descobriram que Susan foi baleada na cabeça com uma pistola 9mm. Apenas alguns dias depois, o Departamento de Polícia de Beverly Hills recebeu uma carta, com data de postagem de 23 de dezembro. A carta anônima continha apenas as palavras Cadover e o endereço de Susan. Durst estava no norte da Califórnia antes do assassinato e Wojciech Thompson, na noite do dia 23, voou de São Francisco para casa. No início do mês, ele se casou novamente, agora com a amiga Deborah Lee Sheraton. A cerimônia foi rápida e tranquila, durando apenas 15 minutos. O rabino disse ao Daily News que Durst era taciturno, não estava animado nem sorriu. Durst revelou mais tarde que o casamento foi por conveniência, alegando: "Eu queria que Deb pudesse receber minha herança e eu pretendia me matar." O casal passou brevemente um tempo juntos, residindo em um apartamento, mas nunca viveram juntos como marido e mulher. Durst evitou falar com a polícia sobre a morte de Susan, limitando-se a confirmar que enviou a ela $25 mil recentemente, totalizando $50 mil pouco antes de sua morte, e a encaminhar por fax seu depoimento de 1982 sobre o desaparecimento de Kathleen. Dias antes de Susan ser morta, a Polícia Estadual e o escritório do promotor de Westchester anunciaram a reabertura do caso de Kathleen e queriam falar com Susan. Na época, a família de Kathleen especulava que Durst matou Susan por ela saber algo incriminador ou estar envolvida no sumiço de Kathleen. Quem conhecia Susan dizia que sua lealdade, estilo máfia, a impediria de testemunhar contra o amigo de longa data. Em abril de 2001, Durst foi para Galveston, Texas, após seu advogado avisá-lo para se preparar para ser acusado pelo desaparecimento da esposa. Enquanto esteve lá, Durst se disfarçou de mulher muda, usando o nome de Dorothy Sinner, antiga colega, e passou a morar em uma pensão simples, onde conheceu o vizinho Morris Black, de 71 anos. Durst ficou discreto por meses, até que no fim de setembro, crianças pescando na Baía de Galveston acharam partes de um corpo embaladas flutuando. As autoridades foram chamadas e encontraram mais evidências, como um tronco embalado, embalagem de serra de osso e um papel com o endereço da pensão espartana. A polícia entrou no quarto de Morris Black, de 71 anos, e encontrou um rastro de sangue levando ao quarto de Dorothy Sinner, outra moradora da pensão. No quarto de Sinner, os oficiais acharam mais provas, como uma faca e botas masculinas com sangue. Recibos achados nas lixeiras traziam o nome de Durst, levando os investigadores a emitir um mandado de prisão. Nesse período, os investigadores descobriram que os vizinhos não se davam bem. Outros moradores do prédio eram frequentemente sujeitos às suas discussões acaloradas, pontuadas pelos sons de portas batendo. A polícia de Galveston não conhecia Robert Durst, seu nome, reputação ou passado suspeito. Eles não sabiam que seu melhor amigo havia sido assassinado recentemente.
ou que sua esposa havia desaparecido quase 2 décadas antes. Quando perguntado se ele tinha 250 mil dólares para a fiança, ele supostamente respondeu: "Não comigo." Quando a Puasco da polícia de Galveston investigou Durst, descobriu que ele chegou à cidade após ver um anúncio de jornal e alugou o quarto dizendo ao proprietário que era para sua irmã muda. Ele frequentemente era visto usando uma peruca, vestido de mulher, fingindo ser essa irmã completamente inventada. Após pagar-se a fiança, Durst faltou à audiência em 16 de outubro. Emitiram um mandado de prisão por ele ter fugido após pagar fiança. Durst foi encontrado em 30 de novembro em um supermercado em Bethlehem, Pensilvânia, tentando roubar Band-Aids, um jornal e um sanduíche de salada de frango, apesar de ter 500 dólares na carteira e 37 mil dólares no carro alugado. No carro havia 2 armas, um pouco de maconha, a carteira de motorista de Morris Black e direções para a casa de Gilbert Najami, amigo de Kathleen. Durst disse em entrevista que não sabia explicar por que roubou itens insignificantes, mesmo tendo muito dinheiro, afirmando que era ridículo. "Eu odiava ser um fugitivo. Eu fui o pior fugitivo do mundo. Talvez eu quisesse ser pego, não vejo outra explicação." Após sua prisão, Durst foi extraditado para o Texas para ser julgado pelo assassinato de Morris Black. O julgamento iniciou em 2003 com a acusação de homicídio doloso. O advogado de defesa, Nick DeGaran, afirmou que Durst agiu apenas para se proteger. A equipe de defesa de Durst achou difícil trabalhar e se comunicar com ele, chegando a contratar um psiquiatra para avaliar possíveis problemas. Sapatos que poderiam ajudar a reduzir sua sentença ou até absolvê-lo. O resultado das conclusões do psiquiatra após 70 horas foi que Durst tinha síndrome de Asperger, afirmando: "Toda a história de sua vida é tão compatível com o diagnóstico de transtorno de Asperger." A equipe de defesa de Durst usou esse diagnóstico para tentar justificar seu comportamento. No julgamento, Durst disse que Morris Black o ameaçou com uma pistola calibre 22. Os dois então entraram em uma luta, mas a arma disparou no rosto de Morris. Durante o contra-interrogatório, no entanto, Durst revelou que realmente havia cortado e descartado o corpo do homem de 71 anos, cuja cabeça nunca foi encontrada. Como o crânio de Morris nunca foi recuperado, a acusação não pôde contestar a versão dos fatos de Durst. A ausência de provas forenses resultou na absolvição de Durst por homicídio em 11 de novembro de 2003. Um ano depois, ele se declarou culpado de 2 fugas e adulteração de provas pelo desmembramento do corpo de Morris Black. Ele ainda tinha 3 anos de pena e foi libertado condicionalmente em 15 de julho de 2005. Ele devia ficar perto de casa e pedir permissão para viajar durante a condicional. Logo após, ele quebrou a condicional ao ir para Galveston e voltou para a prisão. Ele foi solto novamente em 1º de março de 2006. Em 2015, ao ser entrevistado por John Lewin, especialista em casos não resolvidos, Durst reclamou de como desmembrou o corpo do septuagenário, dizendo que fez do jeito difícil. "Posteriormente, me disseram que um cirurgião cortaria um corpo da mesma maneira que você corta um frango. Você vai até a articulação e corta ao redor dela. Você remove os ligamentos e a coisa sai. Você não vai tentar cortar o osso como eu fiz." A opinião de Durst sobre o trabalho que ele fez ao desmembrar um corpo humano parece contradizer a do juiz que supervisionou o caso de Morris Black. Susan Chris disse aos repórteres que dava para ver que a pessoa sabia o que fazia e não era a primeira vez. O corpo foi cortado com precisão, como um cirurgião que domina as ferramentas para cada osso e músculo. Parecia que não era a primeira vez. Ela contou à CNN que achou um gato desmembrado na porta de casa após testemunhar na audiência de Durst, acreditando que ele havia deixado lá para ela encontrar.
Em 2010, Durst assistiu a uma exibição privada de All Good Things, docudrama sobre sua vida feito por Andrew Jarecki. Ele contou aos repórteres que algumas cenas do filme o fizeram chorar, e apesar da orientação do advogado, Durst decidiu dar uma entrevista formal a Jarecki. Mais tarde, a entrevista de Durst foi gravada para ser usada na futura minissérie da HBO The Jinx, sobre sua vida e morte. Como esperado, Durst negou o envolvimento na morte de Susan e no sumiço de Kathleen. 2 anos depois, Andrew Jarecki entrevistou Durst novamente após encontrar um envelope dele endereçado a Susan. Havia erros de ortografia no endereço, iguais aos da carta do cadáver, enviada ao Departamento de Polícia de Beverly Hills em 2000, e Jarecki achava que a caligrafia era a mesma. Durst, no entanto, não conseguia dizer qual carta era dele e qual não era. Ele se desculpou, foi ao banheiro e foi gravado dizendo: "É isso aí, você foi pego. Que diabos eu fiz? Eu matei todos eles, claro." Só em 2014, os criadores de The Jinx encontraram o áudio gravado de Durst no banheiro. Nessa época, ele foi acusado de urinar em público após um incidente em uma CVS no Texas, e a polícia reabriu o caso Susan Berman. Os investigadores chegaram à conclusão de que Durst era o escritor da carta Cadiva, e em março de 2015, um juiz assinou um mandado de prisão para ele pelo assassinato de Susan. 4 dias após a assinatura do mandado, Durst foi preso pelo FBI em Nova Orleans, Louisiana, onde ele se registrou em um hotel sob o nome de Everett Ward. Ele foi rastreado usando seu celular e havia viajado para Nova Orleans dias antes, após deixar Houston. Ele foi encontrado com identidade falsa, celular inativo, máscara de látex e mapas da Louisiana, Flórida e Cuba. Os investigadores suspeitavam que ele poderia estar planejando uma fuga para Cuba após o lançamento do documentário da HBO The Jinx. Estados Unidos da América e Cuba não possuíam tratado de extradição. 3 dias após sua prisão, em 17 de março, Durst foi acusado de homicídio em primeiro grau e enfrentava a possibilidade de pena de morte se fosse considerado culpado. Ele também foi acusado de porte de arma pelo revólver calibre .38, achado em seu quarto de hotel em Nova Orleans. Ele foi condenado a 85 meses de prisão por essa acusação. Em 7 de novembro de 2016, ele se declarou inocente da acusação de assassinato de Susan Berman. O julgamento de Durst pelo assassinato de Susan Berman foi adiado por motivos como sua saúde debilitada. No pré-julgamento, várias testemunhas foram ouvidas, e em outubro de 2018, um juiz decidiu que havia provas suficientes para julgar Durst pelo assassinato. Ele foi ao tribunal no dia seguinte, declarou-se inocente e o julgamento foi marcado para 3 de setembro de 2019. Vários meses depois, seus advogados de defesa admitiram que a escrita na nota Cadova correspondia à caligrafia de Durst. No entanto, eles argumentaram que quem quer que tenha escrito a nota simplesmente sabia que havia um corpo na casa. Isso não mostrava que o autor da carta participou do assassinato. Em 2020, o julgamento foi adiado devido à pandemia de 19 e retomado em maio de 2021. Seus advogados protocolaram uma moção no tribunal, informando que ele desenvolveu câncer de bexiga. Pediram o adiamento indefinido do julgamento para que ele fosse solto sob fiança e recebesse tratamento médico. A moção foi negada, e no dia 17 de maio, o julgamento foi retomado. Durst tentou suspender o julgamento novamente e foi gravado dizendo que fingiria demência ou buscaria anulação por causa da pandemia. Mas os médicos da prisão consideraram que ele podia continuar no julgamento. Douglas, irmão de Durst, testemunhou para a acusação um mês depois. Quando questionado sobre seu relacionamento com o irmão, ele respondeu: "Ele gostaria de me assassinar. Eu contratei segurança hoje."
Tenho medo que meu irmão tenha ameaçado me matar, e tenho medo que ele possa ter os meios para fazer isso. Em agosto, amigos de Susan disseram que ela afirmou ser o álibi de Durst no sumiço da esposa dele. Além disso, um dos amigos de longa data de Durst, Nick Shavin, admitiu que ele lhe disse: "Eu tinha que fazer isso. Era ela ou eu. Eu não tinha escolha." Durante o interrogatório, Durst admitiu ter mentido sob juramento no julgamento do assassinato de Morris Bach e confessou ter mentido pelo menos 5 vezes no julgamento pelo assassinato de Susan Berman. Mesmo assim, ele negou saber quem matou Susan ou ter envolvimento no assassinato. Em 17 de setembro de 2021, após 7 horas de deliberação, o júri considerou Durst culpado pelo assassinato de Susan Berman. Ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Um mês depois, Durst foi acusado de homicídio de segundo grau em relação ao desaparecimento de sua primeira esposa, Kathleen McCormack. A acusação veio quase 40 anos depois que Kathleen desapareceu. A justiça escapou da família McCormack, pois Durst morreu aos 78 anos de parada cardíaca em 10 de janeiro de 2022, antes do julgamento começar. Em 2015, Anne, mãe de Kathleen, com 101 anos e suas 3 filhas processaram Durst. Segundo o The Times, o processo afirma que o Sr. Durst violou o direito da família McCormack, a lei de Suffolk, em Nova York, que garante à família posse imediata de um corpo para enterro. O processo afirma que o Sr. Durst, após um casamento marcado por violência, matou Kathleen, sua primeira esposa. Se der certo, o processo tirará boa parte da riqueza do Sr. Durst. Autoridades avaliam seu patrimônio em 100 milhões. Em 2019, Carol Beaumont, irmã de Kathleen, processou Durst por morte injusta, acusando-o de matar Kathleen em 31 de janeiro de 1982, pois ela planejava expor negócios ilegais da família. 5 meses após o processo, o caso foi arquivado porque ela demorou para agir. Carol e seus advogados, então, argumentaram que uma exceção deveria ser feita, considerando que Durst acabara de ser acusado do assassinato de Susan Berman e que o assassinato dela estava diretamente ligado ao de Kathleen. No entanto, o juiz da Suprema Corte Paul Gertz discordou. O advogado de Carol disse que a família ficou desapontada com o resultado, mas segue buscando respostas. Em 2022, eles processaram o patrimônio de Durst e sua segunda esposa, Deborah Lee Chariton, única herdeira de sua fortuna, por morte injusta. O Guardian observou que este processo civil contra o patrimônio de Durst é uma das poucas vias legais que restam para a família McCormack. Os McCormacks e seu advogado alegaram que Deborah recebeu o dinheiro em troca de ajudar Durst a evitar as autoridades, uma vez que o caso de Kathleen foi reaberto em 2000. Os advogados de Deborah, por outro lado, argumentaram que ela não tinha responsabilidade pelo desaparecimento de Kathleen, que ocorreu 6 anos antes de ela conhecer Durst. Um dos advogados de Deborah observou: as alegações do autor são, no melhor dos casos, um exemplo da forma mais extrema de especulação, e no pior dos casos, nada mais do que uma tentativa mal disfarçada, para constranger publicamente e extorquir dinheiro da Sra. Chariton. Parte inocente vista pelos demandantes como bolso profundo. Embora Durst tenha sido condenado por apenas um assassinato, as autoridades especularam que ele pode estar envolvido com vários outros, ainda não mencionados. Os investigadores suspeitaram que havia uma ligação entre Durst e Lynn Schultz, de 18 anos, que desapareceu de Middlebury, Vermont, em dezembro de 1971. Durst também foi sugerido como envolvido nos desaparecimentos de Karen Mitchell, de 16 anos, em Eureka, Califórnia, e Kristen Modafferi, de 18 anos, que sumiu em São Francisco em 1997. O biógrafo de Durst, Matt Birkbeck,
observou que os registros de cartão de crédito colocaram Durst em Eureka no dia 25 de novembro de 1997, o dia em que Karen Mitchell desapareceu. Ela foi vista pela última vez conversando com alguém em um carro, e um esboço feito do motorista usando o depoimento de testemunhas se assemelha a Robert Durst. Houve especulações de que Durst era responsável pelos assassinatos em série de Long Island, mas nada o ligou concretamente aos casos.